Paz, Senhor, glória a Deus. Como é bom estar junto com a igreja, adorando o Senhor Jesus, sendo edificado por sua palavra cantada. E a gente fica com aquela sensação assim, que se nós não tivéssemos vindo, a gente teria perdido muito de Deus, né? Que nós já estamos recebendo essa noite. Já valeu a pena, não já? Glória a Deus. Eu sei que a gente disse que a gente não vem ao templo, à celebração. A gente tem costume de dizer, né? Para buscar, mas para entregar. Mas tem hora que a gente está necessitado de uma palavra, não é isso? De uma profecia bíblica, de um direcionamento, de um consolo do céu. E isso tudo flui da palavra de Deus. José Mabessa, um pastor que eu admiro muito, pastor congregacional, ele diz que a verdadeira liturgia cristã, que é essa celebração aqui, é quando a Bíblia é cantada, orada e pregada. Deus está falando nos louvores essa noite. Deus está falando nas orações. E Deus continuará falando através da sua palavra lida e meditada. Amém, irmãos? Então Deus está conosco. Isso nos basta. Glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a Bíblia em João, o Evangelho. Eu quero dar continuidade à ministração que nós já começamos sexta-feira atrasada, que é sobre o eu sou, os 7 eu sou de Jesus em João. Eu já quero ir para o último que a gente parou, né? João 10. O eu sou de Cristo aqui é o eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. Os irmãos acharam? João 10. Na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta, no curral ou no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, irmãos? Poder se sentar. Glória a Deus. Permito-me recapitular rapidamente o significado dessa expressão usada por Jesus, eu sou. Essa expressão, eu sou, é uma expressão peculiar do divino, do próprio Deus, extraída do Antigo Testamento e utilizada por Jesus durante o seu ministério. No entanto,
o único evangelista que descreve essas expressões nos lábios de Jesus é João, porque João, diferentemente dos outros evangelistas, se concentra não nos milagres, não nos ensinos, não em Jesus com as multidões, mas na pessoa de Jesus. João está preocupado em revelar para aquelas pessoas que estavam recebendo o seu evangelho, que Jesus não era apenas um grande mestre, ou o Messias do ponto de vista político, mas o próprio Filho de Deus. Então João se concentra na deidade de Jesus, na divindade de Cristo. E por isso, ele fala de um momento em que Jesus reafirma a sua divindade ao usar essas expressões peculiares do Antigo Testamento, referidas ao próprio Deus, eu sou. Só Deus pode dizer eu sou. Essa expressão, ela indica autossuficiência, independência, soberania, poder. Só Deus é autossuficiente. Só Deus é independente. Só Deus é soberano. E só Deus tem todo poder. Portanto, só Ele pode dizer eu sou. Toda vez que alguém diz eu sou, ele precisa completar, adjetivar. Eu sou, por exemplo, baixo. Eu sou alto, né? Tem que ter um complemento para fazer sentido. O único que pode dizer eu sou, sem explicar, é Deus. Porque Ele é o único que pode, de fato, todas as coisas. Amém, irmãos? Ele é autossuficiente, Ele é independente, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano. É esse o Deus que nós servimos. Amém? E aqui no Evangelho, o João se concentra nessas expressões que Jesus descreve aqui. E eu já falei sobre alguns eu sou de Jesus. Já falamos quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou, a outra, a luz do mundo. E agora, eu sou o bom pastor. Vamos entender o que significa essa expressão aqui de Jesus, eu sou o bom pastor. Versículo 3, Jesus diz que a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Por que Jesus ele é o bom pastor? Preste atenção, ele é o bom pastor porque ele cuida das suas ovelhas. Ele tem um cuidado muito pessoal, íntimo, a ponto das ovelhas conhecerem a sua voz. Irmão, se a gente for estudar um pouco disso aqui, no mundo bíblico da época, na cultura judaica, isso é fato. As ovelhas, elas conheciam a voz do pastor. E elas seguiam o pastor pela voz. A gente já sabe que as ovelhas têm problema de visão. Elas são míopes. É por isso que o pastor, ele vai adiante das ovelhas, para garantir a segurança delas, porque a visão delas é bem curta, embaçada. Então elas seguem o pastor mais pela voz, pelo ritmo dele. É por isso que Jesus disse assim, que suas ovelhas ouvem a sua voz. E o que nós estamos fazendo aqui essa noite é isso. É mais uma vez ouvindo a voz do nosso bom pastor. Ele está falando conosco. Por que ele é um bom pastor? Porque ele guia as suas ovelhas. Porque ele tem intimidade e amor por elas. Um outro fator importante aqui, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não, aqui o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Por que Jesus é esse bom pastor? Porque ele é um pastor que não aprisiona as suas ovelhas. As suas ovelhas são livres para entrar e para sair. O que aprisiona o homem é a religiosidade. O que aprisiona o homem são
os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres. Jesus não, ele nos traz liberdade. Ninguém está aqui coagido, obrigado, pressionado. Assim eu creio. Nós estamos aqui voluntariamente. Nós estamos aqui porque ouvimos a voz do pastor, porque somos cuidados por ele, porque somos guardados por ele, porque somos protegidos por ele, porque somos ovelhas dele, porque ele nos alimenta, porque ele garante a nossa segurança. Vocês estão entendendo? Ninguém está aqui pressionado, obrigado, por interesse, por barganha, porque não tem outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque somos livres, porque os escravos estão lá fora, presos ao mundo, ao pecado, os vícios. Você está aqui porque está livre para adorar, a sua alma está livre para bendizer, porque você segue um bom pastor. E o texto diz que esse pastor nos permite entrar e sair. Nós estamos no aprisco da salvação. O aprisco aqui representa a salvação, mas só quem é salvo por esse pastor é livre. Só quem é salvo tem essa liberdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente vai sendo liberto, curado, tratado de tudo aquilo que o mundo colocou em nós, de tudo aquilo que a natureza tenta nos aprisionar. Nós somos livres porque temos um bom pastor. Esse pastor não aprisiona, irmão. Esse pastor nos dá liberdade. Dá liberdade para as ovelhas andar, descansar. Você lembra do Salmo 23? Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz descansar nos pastos. A ovelha não fica só no curral, no aprisco. O pastor conduz as ovelhas a lugares de descanso. Aqui no original, descanso é literalmente lazer, folga. Há uma vida boa. As ovelhas de Jesus não são infelizes. Santidade não significa cara amarrada, fechada. Quanto mais eu oro, mais humano eu me torno, mais alegre, mais feliz, mais livre. Amém, irmão? Nada me escraviza, nada me prende, eu estou livre. Só estou unido inseparavelmente e eternamente a Cristo Jesus, e voluntariamente. Amém? Então aprendamos isso aqui. O nosso pastor é bom, porque ele não nos prende, não nos escraviza, não coloca cerca em nossa volta, como os religiosos fazem, que proíbe as pessoas de visitarem outras igrejas, que diz: não, se você visitar, você vai se comprometer conosco aqui, você não canta, você não prega. Esses pastores aí não estão seguindo Jesus. São pastores da religiosidade, de um cristianismo que não é o de Jesus. Porque as ovelhas de Jesus são livres, e elas são capazes de congregar em qualquer ambiente onde Cristo é glorificado, porque elas estão ligadas ao bom pastor. Amém, irmão? Isso é maravilhoso, irmão. Eu não preciso criar uma cartilha do que pode e que não pode. Às vezes a gente é tentado a fazer essas coisas, principalmente quem é líder. Mas isso é bobagem, irmão. Basta que a gente pregue o evangelho, basta que a gente ensine as pessoas a seguir Jesus, porque se elas seguirem Jesus, elas saberão onde é a fronteira, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não preciso de ninguém está me monitorando o dia inteiro, está me dizendo o dia inteiro o que eu devo fazer. Não. Quem tem o Espírito Santo, quem segue Jesus, sabe até onde deve ir. Não sabe? Sabe. No fundo, ele sabe. E ele está livre para servir o Senhor. Amém? Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só tem salvação garantida as ovelhas que seguem Jesus, que tem um bom pastor. Irmãos, é mais do que seguir a igreja.
Não estou diminuindo a importância da igreja, a igreja é maravilhosa, quem fundou foi Jesus. Mas a igreja fundada por Jesus, a igreja que são os salvos, os discípulos, que faz parte de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Essa igreja aí, sendo bem honesto, ela é invisível. Só quem conhece é Deus. Só quem conhece é Jesus. Nós vemos aqui a igreja institucional, a igreja religião, a igreja ajuntamento, a igreja placa. Mas a verdadeira igreja, só quem conhece é Jesus. E o texto diz que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Então não basta estar na igreja. É preciso estar em Cristo. Não basta fazer parte do cristianismo. É preciso seguir o bom pastor. Aqui diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Versículo 10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos muito importante. Esse texto aqui, essa expressão matar, roubar e destruir, indiretamente é uma referência ao diabo. Mas diretamente aqui Jesus não está falando do diabo. É lógico que no sentido amplo sim, mas o sentido contextual aqui, objetivo do cenário em que Jesus está falando, Jesus estava se referindo aos religiosos, que só estavam interessados em números, só estavam interessados nos dízimos, só estavam interessados na placa da igreja, só estavam interessados no bolso das pessoas. E Jesus chama eles de ladrões, salteadores, que roubam, que matam as pessoas, que destroem, ou não. Irmãos, existe muita gente na igreja brasileira que nunca mais quer pisar numa igreja, por causa desses religiosos, que usam do evangelho para enriquecer, que fere, que mata, que não cuida de ninguém, que não tem amor por ninguém, que como profetizou os profetas Ezequiel, Jeremias, lá no Antigo Testamento, são pastores que estão preocupados só com a lã das ovelhas, com a carne, não cuida da ovelha que está ferida, não traz para o aprisco as ovelhas que se afastaram. São líderes religiosos, que o ventre é o próprio Deus, que o dinheiro é um Deus na vida deles. Jesus está chamando eles de ladrões, roubadores, que matam e que destroem. Vocês já tinham refletido sobre isso? A gente pensa aqui que diretamente Jesus está falando de Satanás. Não é. É uma referência aos líderes religiosos. Porque qual é o contraste aqui? Bom, vamos entender a palavra de Deus. O contraste aqui é entre o bom pastor e o mau pastor. Entre os maus pastores e o bom pastor. Jesus está falando que na sua igreja haveria falsos pastores. Não é todo pastor que é crente, não. Eu sei que é meio antiético a gente criticar a classe, né? Dizem isso, né? Mas a gente precisa falar a verdade. Não são todos os pastores que vão entrar no céu. Tem muitos pastores que são pastores por conveniência, por cabide de emprego, porque foram colocados. O que tem de nepotismo nas igrejas, o cara é pastor porque o pai é pastor, aí ele herda a igreja como uma empresa dele, como um negócio. O evangelho está assim, irmãos. Igreja virou negócio de família. Gente que não ama mais a igreja de Jesus, gente que não tem compromisso com o evangelho, gente que não lê nem a Bíblia mais para ensinar as ovelhas de Cristo. Eu preciso falar porque está no texto.
Não estou aqui criticando, desabafando, eu estou falando o que Jesus falou. Jesus diz que essas pessoas são ladrões, são roubadores, que estão matando, estão destruindo a fé das pessoas. Tem gente que não gosta mais de igreja, tem gente que não quer saber de cristianismo por causa dessa gente. Mas enquanto esses religiosos estão aí matando, roubando e destruindo, quem segue Jesus, diz a Bíblia, está desfrutando de vida abundante, boa e abençoada. Ainda que haja maus pastores, falsos profetas, falsos mestres, na igreja institucionalizada, existe uma multidão de ovelhas que ainda ouve a voz do bom pastor, ainda segue o Nazareno da Galileia. E essas pessoas, meus irmãos, a Bíblia diz que o ladrão não vai roubar, o lobo não vai destruir, Satanás não vai matar. Essas pessoas serão guardadas pelo bom pastor, estarão preservadas no aprisco da salvação, serão alimentadas por ele. Oh glória! Os irmãos estão entendendo? Eu preciso dizer, irmãos, porque está aqui no texto. Aí a gente lê esse texto a vida inteira, né, irmã Adriana? E diz assim: Satanás ia matar, roubar e destruir. Mas não é só Satanás que está matando gente, não, irmão. Não é só Satanás que está roubando a fé das pessoas, não. Não é só Satanás que está destruindo a motivação das pessoas de servir a Deus. Tem muita gente na igreja que faz isso. E Jesus está falando de pessoas aqui, ele não está falando do diabo, não. Tem pessoas que vivem para destruir, roubar o ânimo, a fé das pessoas. Mas Jesus disse assim: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só o versículo 12. O mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vê o lobo, ele foge e deixa o lobo arrebatar a ovelha. Mas Jesus diz: eu não. O que é que Jesus faz com o lobo? Jesus mata, destrói, mas protege as suas ovelhas. Quantas e quantas vezes nós não estivemos em risco na nossa fé, irmãos, a ponto de nos desviarmos, cairmos da graça e nos afastarmos da comunhão com Deus. Quantas e quantas vezes o lobo esteve ao ponto de nos matar. Mas o que aconteceu conosco? Por que estamos aqui? Por que estamos vencendo? Porque, como o Dr. Hicks disse, por que estamos bem, se somos tão falhos e tão pecadores? Porque nós temos um bom pastor, que dá a vida para salvar suas ovelhas, dá a vida para preservar suas ovelhas. E ele deu, ele entregou sua própria vida, ele entregou a vida lá na cruz, para nos livrar da morte e da condenação. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o Cordeiro de Deus, o bom pastor que guarda as suas ovelhas. Veja aqui, versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. É forte isso aqui. Será que nós estamos conhecendo Jesus? Será que nós somos conhecidos no céu? Será que lá diante dos anjos nós somos conhecidos como ovelhas de Jesus, como seguidores de Jesus? Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Veja aqui, irmão, como é lindo isso aqui.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama. Esse versículo 16 aqui deixa muito claro que as ovelhas de Jesus, elas estão aí, nos apriscos. Por isso que nenhuma igreja pode arrogar a prerrogativa de ser a igreja verdadeira. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos o remanescente de Deus na terra. Tem um pessoal que é tão engraçado que ele diz que eles são a igreja dos últimos dias. Aí vai estudar a história da igreja, tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos. Quer dizer que durante 2000 anos Jesus esperou para fundar essa igreja. E eles se acham mais importantes que Jesus, porque o fundador deles talvez já morreu. A igreja tem pouco tempo, mas o fundador da igreja de Jesus está no céu. É Ele mesmo. Amém? Está vivo. E já tem 2000 anos que ela está na terra proclamando o evangelho, atravessando séculos, atravessando perseguições, atravessando a história, atravessando milênios. E ela vai permanecer até que Ele venha nos buscar. Tanta tolice, irmãos, que a gente ouve por aí. Eu já falei isso uma vez na festa, né? Teve um pastor uma vez que veio me criticar. Ah, é, pastor Nilton, eu estou sabendo que o senhor fundou uma igreja. Eu digo, não, pastor, quem fundou foi Jesus. Há 2000 anos atrás, eu não fundo igreja não. Deus me livre. Paulo diz, não se pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Uma igreja que está firmada em homens, amanhã ela cairá, mas a igreja que tem Jesus como fundamento, ela permanecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Está aqui, tem ovelha de Jesus em todo aprisco. Está filmando, tá? Deixa eu falar uma coisa, não se escandalize não, mas você é religioso de carteirinha, que não conhece o evangelho, não conhece Jesus. Tem gente de Jesus em todo lugar aí, que se professa a fé cristã. Tem gente de Jesus na igreja católica, tem gente de Jesus na igreja adventista, tem gente de Jesus na igreja do véu, tem gente de Jesus na igreja do santo dos últimos dias, tem gente de Jesus em todo lugar, na Universal, tem gente de Jesus na Deus e Amor, tem gente de Jesus na Assembleia de Deus Missão, tem gente de Jesus na igreja Batista, tem gente de Jesus na AME, tem. Ninguém está pegado a placa de igreja aqui não, irmão. Nós somos ovelhas de Jesus e vamos continuar seguindo Ele até que Ele venha nos buscar. Tem, irmão. Vamos parar com essa besteira. Vamos parar com isso. Quem são aqui os que estão matando, destruindo e roubando as ovelhas? Gente como vocês, que só sabe criticar as outras igrejas, que acham que são os únicos certos, que acham que o céu é de vocês. São vocês que estão matando a fé das pessoas. São vocês que estão roubando o ânimo das pessoas. Vocês não deram a vida por nenhuma ovelha. Nem visitar não visita, não ora, não acompanha, não manda mensagem. Sabe por que a igreja continua avançando? Porque lá do céu, Jesus continua intercedendo por ela. Jesus continua guiando, aleluia, o seu rebanho. Quem faz parte dessa igreja, dessas ovelhas que vai morar no céu? Glória ao nome do Senhor. Vamos lá? Versículo 16, marca aí. Jesus diz que tem a ovelha dele em vários apriscos. Vários apriscos. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tomá-la. Eu não acredito não. Comecei agorinha. 18. Olha, irmão, isso aqui como diz o Valdemiro, né? É para ficar de pé. É para glorificar de pé. Veja aqui o 18, aqui ó. Ninguém fica de pé, fica. Eu quero ler junto com vocês. Ó, quem está falando aqui é o
é o bom pastor. Falando aqui, é o dono dela. O bom pastor, irmão Célio, que deu a vida por ela. Ele está dizendo assim: ninguém tira as ovelhas de mim. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para tomá-la. E este mandamento recebi do meu Pai. Ninguém, veja aí, versículo 28. Para esse versículo 28, complemento o que eu estou falando para vocês. Eu dou para essas ovelhas a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É vida que não acaba, é vida que não morre, é vida que ninguém tira, é vida que não é cronológica, nasce de Deus, se sustenta em Deus. Eu dou vida eterna. Essas ovelhas nunca hão de perecer. Tem ovelha de Jesus aqui? Tem? E por que você vive tristinha, pastor? Eu não sei se eu vou ser salvo. Se Jesus voltar, não sei se eu subo. Então, não, você não se converteu, não. Não se converteu, não. Não se converteu. Ah, pastor, mas eu pequei. Mas sabe o que é que o convertido faz quando peca? Se arrepende, dobra o joelho, chora, faz jejum. Então, se vive aí com dúvida se é salvo ou não, se vai subir ou não vai. Ah, meu irmão, você não se converteu. Porque Jesus está dizendo assim: as minhas ovelhas nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você recebe isso? Você recebe isso? Quem é a ovelha aqui que está segura pelas mãos do bom pastor, que recebeu vida? Eu estou profetizando a palavra aqui. Você recebeu vida eterna. Você não vai perecer. O ladrão não vai te roubar. Satanás não vai te matar. Satanás não vai te destruir. Por quê? Porque quem está cuidando de você é Jesus. Quem está cuidando de você é Jesus. Quem está cuidando de você é... Pastor Nildo pode falhar. Os pastores da terra podem falhar. Eu posso em algum momento não orar por você. Eu posso em algum momento deixar de cuidar de você. Ah, mas o bom pastor está de olho em você. O bom pastor vai guardar sua alma. O bom pastor vai te alimentar. O bom pastor vai te guiar até o céu. O bom pastor não vai deixar o inimigo arrebatar você da mão dele. O bom pastor não vai deixar você perecer. Aleluia, eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer: você vai continuar andando livre. Você vai continuar celebrando a vida em Cristo, na paz, na comunhão, com o céu na alma. Vai atravessar os vales, os desertos, os ambientes hostis. Você vai permanecer peregrinando até o final. Por quê, pastor? Porque o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, Ele está segurando a nossa vida em suas mãos. Em suas mãos. Sinta o toque das mãos de Jesus. As mãos de Jesus guiam sua história. As mãos de Jesus estão guiando os teus passos. E Ele vai te guardar. Ele vai te guardar de perecer, de morrer, de ser devorado pelos lobos e pelos maus pastores. Rabaiá. Obrigado, Jesus. Quantas vezes você não esteve em perigo, mas o bom pastor foi lá e te trouxe de volta. Sabe por quê? Levanta as tuas mãos, Ricardo, para o céu, levanta. Sabe por quê que você está aqui esta noite? Porque ainda que o pastor Nilton em algum momento tenha desistido de ti, o teu pastor que está no céu nunca desistiu de te amar. E Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te conduzir até a glória. Porque quem colocou a mão sobre ti foi Ele. E ninguém vai te arrebatar das mãos dEle.
Você pode adorar, você pode glorificar. Por que você está aqui essa noite? Por causa do bom pastor. Por causa do bom pastor. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos mantém no aprisco, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos livra da morte, é Ele quem nos livra do devorador. É Ele, e ninguém vai arrebatar você das mãos de Jesus. Eu quero orar. Eu estou sentindo a presença do meu Senhor. Eu estou sentindo o toque do bom pastor. Aleluia, aleluia. Absorve essa palavra na sua alma. As minhas ovelhas não hão